quem está em casa também. Muito bom, podemos estar aqui de novo na presença do nosso Deus. A gente poder aprender o que Ele tem para a nossa vida. Seja qual for a forma, que a gente possa aprender juntos, ter uma vida, o mesmo pensamento, para a gente ter uma mesma vida, uma vida comum, uma unidade na nossa caminhada com o Senhor. Estamos estudando o livro de Ruth, e hoje começando no capítulo 2. Vamos ver se ele vai funcionar. Bora? Obrigado. A gente já viu, estamos aqui nessa forma como foi escrita, né, Ruth? Uma forma de novela do Antigo Testamento. No primeiro capítulo nós vimos que a fidelidade de Deus à sua palavra traz consequências a quem o despreza. Depois nós vimos que a fidelidade de Deus à sua palavra é a direção a quem obedece. E vimos na outra semana que a fidelidade de Deus faz com que nossa amargura seja curada e nossa fé aprovada. No capítulo de hoje, nós queremos ver, baseado nos versos, capítulo 2 de Ruth, versos 1 a 13, que a fidelidade de Deus supera nossa insignificância pela suficiência de Deus. Deus é fiel em agir providencialmente, enquanto agimos responsavelmente. Versículos de 1 a 3 do capítulo 2. Lembra que no capítulo 1, ele encerra ali, encerra para nós, né, porque é uma história contínua, né, mas é como foi dividido, que quando Noemi e Ruth chegaram ali na terra de Belém, foram para lá, lembra, porque Deus estava novamente fornecendo provisão para o seu povo, naquele período de Juízes, onde havia aquela série de desvio, disciplina de Deus e desafogo, quando Deus fornecia novamente as condições para o povo continuar vivendo. E elas chegaram ali daquela viagem, a Bíblia fala que no início ou no princípio da colheita da cevada. E a gente começa a ver, a partir do capítulo 2, mais diretamente, mais precisamente, essa providência de Deus na vida dessas pessoas. Na verdade, Deus cumprindo o seu plano, mas no final do livro a gente vai perceber isso, se Deus permitir, de continuar cumprindo esse plano, que é, na verdade, algo que a gente tem que manter em mente. Apesar da Bíblia, dessa história, focalizar em pessoas, na maneira como eles estão agindo aqui, lembra que a história mesmo, ela tem a ver com Deus. Deus está seguindo na história, Ele está cumprindo o que Ele prometeu. Não são as pessoas, não é o homem o centro da história, Deus é. Então no versículo de 1 a 3 diz que tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, filha minha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Lembra que quando Noemi estava lá na terra de Moabe,
ela não sabia, ou ela não se lembrava pelo menos dessa situação, que ela tinha esse parente. Okay? Todo o contexto que a gente vê ali mostra que ela não tinha esperança em nada disso. E a Bíblia apresenta agora esse homem, Boaz, chamado aqui de homem de muitos bens. Que na verdade essa palavra indica uma boa condição de vida, mas ela também literalmente significa essa expressão que é usada aqui, ela é um homem guerreiro ou valente. E no livro de Juízes, no qual o livro de Ruth se encaixa, você vai ver essa mesma palavra usada em relação a Gideão e a Jefté, pessoas que foram valentes no sentido militar, usadas por Deus ali para trazer uma situação melhor para a nação, por terem entrado em certas batalhas, tal. Agora, quando a gente vai para esse contexto aqui de Ruth, a gente percebe que o significado principal aqui, que também ele está dentro dessa palavra, é se referir a Boaz como homem de vida exemplar, especialmente na comunidade onde ele vivia. O livro está enfatizando não a realidade das suas posses, principalmente, seus bens, porque essa tradução, quando a gente lê a revista atualizada, parece que é isso só que está falando. Não está tá focalizando nisso, principalmente, ou na qualidade externa de Boaz. O que a gente vai ver é que o livro está mostrando a força do caráter de Boaz, algo interno. Essa mesma palavra interessante, quando você abre o livro de Ruth, no capítulo 3, verso 11, não precisa abrir lá, ok? Mas quando fala que ela é mulher virtuosa, é a mesma palavra usada aqui para Boaz, que está traduzida como esse homem de muitos bens. Então, você tem que entender o contexto que está acontecendo ali, para a gente ter a melhor tradução, né? Assim que a gente entende. Então, essa palavra é tanto aplicada para Boaz, quanto aplicada para Ruth. Significa, a gente tem que manter em mente o seguinte, é como se a gente falasse assim, no nosso jeito, né? É um homem de bem, ou uma mulher de bem, ou um homem de valor, uma mulher de valor. Isso a gente sabe que tem a ver com o nosso caráter, nosso coração. E a história de Noemi começa a mudar, porque Deus usa esse homem de bem, da mesma família do seu falecido esposo, e usa sua nora, uma mulher de bem, cuidando dela como havia prometido. É interessante, pessoal, nossa Bíblia, ela é organizada, né? A Bíblia que a gente tem em mãos aqui, é uma Bíblia organizada, o cano, né? Ou seja, o conjunto dos livros, né? Todos inspirados por Deus, ok? Mas eles foram organizados, a nossa Bíblia, de uma maneira que a gente chama, a Bíblia organizada de maneira cristã, ok? Então a gente tem os livros, a disposição dos livros na Bíblia, começa em Gênesis, vai até Apocalipse, então essa sequência de livros foi organizada sob uma visão cristã, ok? Na história isso foi feito, mas é interessante quando a organização que o judeu usa para a disposição dos livros da Bíblia, que foi o povo que recebeu a Escritura, inclusive, é uma organização bem diferente da nossa. O Pentateuco, né, é igual, 5 primeiros livros, mas depois começa a mudar essa organização. E é interessante que na visão hebraica, onde a Bíblia foi primeiro registrada, assim, né? O livro de Ruth, ele veio imediatamente após o livro de Provérbios. Então imagina, você tem ali, como é que termina o livro de Provérbios? Qual é o último capítulo? Fala sobre o quê? Uma mulher virtuosa. E o livro de Ruth começa na Bíblia hebraica dessa forma. Por quê? Porque o livro de Ruth ilustra a mulher virtuosa que aparece em Provérbios 31. A gente vai ver essa característica na vida dela. E essa mulher virtuosa, a gente pode ver que Ruth é uma espécie de modelo dessa mulher virtuosa. A gente vê que Ruth era uma trabalhadora de iniciativa, nesse trecho que a gente acabou de ler. Ela, naquela situação com a sua sogra ali, ela pediu para trabalhar.
Ela não ficou esperando ser servida, mas ela pediu, ela foi e fez o que devia fazer. É uma característica que a gente vê no livro de Provérbios da mulher virtuosa. Ruth também era humilde. Eu queria que a gente prestasse bem atenção nessa característica. Por quê? Porque não é porque ela sabia o que devia ser feito, que ela saiu fazendo. Percebe? Ela pediu permissão de agir. Demonstrou ser ensinável. Ela estava numa outra cultura, ela estava num povo que não era o seu povo de origem. E ela chegou para a sua sogra: olha, me permite ir fazer tal coisa, que era essencial, tentar achar comida. Mas ela pediu permissão. Percebe que ao chegar no campo, mais para frente, ela também vai pedir permissão aos responsáveis para poder colher as espigas que sobravam. Para fazer um trabalho que era assim, catar espigas do chão, ou que não era colhido na primeira vez, algo que ninguém estava nem aí, ok? Estava lá para os pobres, ela falou assim, mas ela pediu permissão para fazer isso. Recolher espigas caídas indicava a sua condição de pobreza e de estrangeira. Percebe? Ao invés de exigir direitos, né, revoltada com a situação que ela vivia, ela pediu para trabalhar dentro dos princípios de Deus. E Deus prometeu cuidar dos pobres, viúvas e estrangeiros, não prometeu? Um desses trechos que fala, que mostra esse aí. Deus tinha colocado na lei: quando cegares a messe da vossa terra, quando fizeres a colheita, não rebuscareis. Você pode colher uma vez, mas você não vai ficar rebuscando, recolhendo de novo os cantos do vosso campo, nem colhereis espigas caídas da vossa cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixareis. Eu sou o Senhor vosso Deus. Deus fazia isso para suprir os pobres e para provar o seu povo também. Ele falou assim: eu vou cuidar de você, não precisa ficar desesperado, nem ganancioso, ambicioso, como se eu não fosse cuidar de vocês. Colhe uma vez e deixa o resto para quem precisa mais. Ela sabia disso, e mesmo em cima desse princípio, ela pediu permissão para fazer isso aí, porque era humilde. Ao trabalhar dessa forma, demonstrou a verdade de seu compromisso e confiança em Deus, em viver segundo a palavra de Deus. Mesmo numa situação difícil, em que a gente é tentado a nos revoltar, ou justificar um comportamento irresponsável, nossa segurança está em agir segundo a palavra de Deus, para experimentar a vontade de Deus. Porque Deus conhece a nossa situação. Não adianta a gente fazer de qualquer, não, eu vou fazer, Deus sabe que eu preciso, né? E é muito comum no nosso tempo acontecer isso aqui. E eles eram como nós também, sofreram a mesma tentação, a Bíblia fala. Então é muito comum a gente achar que, bom, por causa de uma situação X ou Y, desespero, eu vou dar um jeito, eu vou fazer de qualquer jeito. Não é assim que Deus espera. A gente vai continuar confiando nele e agindo conforme a sua palavra, conforme as instruções, e ela seguiu uma instrução como essa. Sua humildade também está em expor sua condição de pobre e estrangeira. Ao fazer aquela colheita ali, estava evidente para todo mundo qual era a sua condição. E não há nada de errado com isso. Ela indica, ao agir daquela forma, indica que a preocupação de Ruth não era impressionar os outros, não era esconder sua realidade, não era se fazer passar por algo que ela não era, mas ela tinha uma preocupação de ser verdadeira. É a vida que ela tinha, é o que ela podia fazer ali. Eu li uma frase outro dia que falava assim: vivemos numa cultura relativista, que a gente já tem falado bastante sobre essas coisas aqui, né? Não só eu, outras pessoas também, que é cada um, né? E é bem o tempo de juízo, cada um fazer o que acha mais certo, tal, cada um determinar a verdade para si mesmo. Vivemos numa cultura relativista, onde as pessoas se preocupam mais em ser apreciadas do que ser verdadeiras. É verdade isso ou não? Olha a quantidade de ferramentas que a gente tem para mostrar algo, para que as pessoas apreciem, curtam. Elas vejam aquilo que eu posto. Mas elas não veem exatamente aquilo que eu vivo, aquilo que realmente eu sou, aquilo eu não vou mostrar. Nossa cultura promove isso, elogia, bate palma, para quem fica bom em fazer isso, inclusive. Pessoas ficam ricas
ao fazerem isso no nosso tempo? Qual é o valor disso? Destruir a vida dessa pessoa, porque ela vai acreditar que realmente ela é aquele personagem, aquele fantoche da expectativa dos outros, e vai trazer mais e mais engano à sociedade. Ao invés de perceberem qual é a minha realidade mesmo, qual é a verdade a meu respeito, e correr para Deus, eles ficam em volta de si mesmo, de outras pessoas que não vão trazer nada para a vida delas. Um comentarista disse: Ruth sabe tomar a iniciativa sem ser presunçosa. Presunção é a iniciativa farisaica de tomar a frente por se achar superior aos outros. Isso pode vir inclusive de pessoas que estão, como dizer assim, na pindaíba, que a gente tem a visão às vezes de, não, porque a pessoa está sofrendo. Então, isso não significa nada. É sempre uma escolha de cada um, seja numa situação favorável ou desfavorável, se eu vou agir com humildade ou com arrogância. E Ruth não tomou iniciativa, porque ela falou, bom, já que eu estou assim, eu vou fazer o que dá na telha. Ela tomou uma iniciativa debaixo de certos princípios, e não por se achar superior, ou achar que as pessoas deviam algo para ela. Ruth era uma trabalhadora diligente. Versículo 7, não está aqui, mas versículo 7, quando Boaz chega lá e pergunta para o seu encarregado, o que essa mulher aí está fazendo? Quem é essa mulher aí? Ele fala, olha, essa mulher aqui é alguém que veio aqui desde cedo, está trabalhando até agora, e ela parou um pouquinho só para descansar ali, mas ela está ralando muito. Era reconhecida pelos outros como alguém que trabalhava muito e descansava pouco. Percebe, após trabalhar o dia todo, a gente vê mais para frente ainda, no versículo 17 desse capítulo, que ela trabalhou, acabou de fazer o que tinha começado, aprontou alimento para ser consumido, e num dia de trabalho, ela produziu mais ou menos o que daria para sustentar ela e sua sogra por quase mais ou menos uma semana, colhendo aquelas coisas ali e preparando para ser consumido. Agora, o que está por trás disso tudo? A providência de Deus. A providência de Deus é o modo pelo qual Deus coordena esse mundo, coordena tudo, né? O seu atributo é ser soberano, ele tem o controle, ele é o que governa, ele é o soberano, Deus é soberano. Mas como ele exerce a soberania? Através da sua providência. Deus faz com que as coisas cooperem para o bem. Isso tem a ver com a sua providência. Por ele ser soberano, ele organiza, ele rege as coisas. Não só esse mundo, mas nos conduz nesse mundo. E por que isso é muito importante? Porque, você percebeu uma palavrinha que é usada aqui? O autor coloca para a gente, ele quer significar exatamente o oposto para nós. Que Ruth entrou num campo ali, no campo de Boaz, por acaso, ou por acidente. Ela achou isso, né? Ela não sabia, mas quem conduziu ela até ali, foi a providência de Deus. Quantos campos será que haviam na nação ali? E ela foi chegar justamente no campo daquele parente, que nem Noemi sabia que tinha mais. Na perspectiva humana, Ruth entrou no campo por acidente. Mas a providência de Deus mostra o contrário. É assim que a gente tem que enxergar. É assim que a nossa vida acontece. No contexto de sofrimento, somos encorajados a ser fiéis, cientes de que Deus está agindo em nosso favor. Eu posso não perceber, você não vai enxergar tudo na hora. Talvez você não enxergue algumas coisas aqui nesse mundo, você não vai enxergar todas. Mas Deus está coordenando as circunstâncias, enquanto estamos cumprindo nossas responsabilidades, como se fosse um dia qualquer. Ruth não saiu de casa, tendo recebido, né, uma revelação, vai para o campo tal, não aconteceu isso aí. Na verdade isso não acontece.
Ruth foi fazer o que ela devia fazer, porque ela confiava que Deus ia cumprir a palavra dele, de suprir os pobres estrangeiros. Ela foi falar, eu vou seguir o que Deus fala para fazer. E Deus estava dirigindo a vida dela. Um versículo muito interessante, e que isso mostra que no nosso cotidiano, ou seja, no dia a dia, aquele dia que você está indo trabalhar como um dia qualquer, ou está com a sua família como um dia qualquer, pode ter certeza, Deus, naquela vida corriqueira, Deus continua coordenando as coisas, e coordenando as coisas para fazer você viver como Ele quer, para você ser transformado, eu também. Um versículo muito interessante que fala sobre isso é o famoso Salmo 37, 3 e 4, que a gente já leu tantas vezes na nossa vida, não é? Confia no Senhor, percebe como Ruth viveu esse versículo? Confia no Senhor e faze o bem, faz o que você tem que fazer, habita na terra e alimenta-te da verdade, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Outro dia uma irmãzinha perguntou aqui na igreja sobre esse versículo 4. O que significa mesmo esse versículo 4? Né? Aí deu aquela coceira, né? Deu uma resposta que, graças a Deus, foi isso mesmo. Mas estudando um pouco mais, a palavra de Deus é fantástica, né? Então, aprendi um pouco mais. E agora a irmã também pode ser mais abençoada, né? E todos nós. O significado do versículo 4 é assim, ó. Tenha prazer no Senhor. E essa palavra satisfará, na verdade, a palavra é estabelecerá os desejos do seu coração. Ruth não tinha controle de dirigir a sua vida, não é nem seu papel fazer isso. Mas o versículo está falando, tenha prazer, essa é uma ordem. Tenha prazer no Senhor. E Ele estabelecerá, Ele vai firmar, Ele vai fixar os desejos do seu coração. Ele fez Ruth chegar onde ela devia, para buscar o alimento no campo exato onde ela devia. Essa palavra satisfará, na verdade a tradução estabelecerá, é uma palavra que é usada em Gênesis 1:17, quando Deus fala que pegou o sol, a lua e as estrelas e fixou, estabeleceu no céu. E ali não sai mais. Essa é a palavra usada aqui. Entende? Eu quero viver assim, você não quer? Você saber que está, ok, fazendo o que Deus falou, me alegrando em Deus, e Deus vai colocar os desejos corretos no meu coração para eu encaixar com a vontade que Ele tem para mim. Eu não vou ficar, o que eu faço da minha vida? Deus estabelece os desejos para essa pessoa caminhar. Para que pessoa? Para que a pessoa que tem prazer nele. A nossa parte é ter prazer em Deus. E a parte dele é colocar no nosso coração o que a gente precisa para a gente viver. E Deus vai nos guiar da mesma forma. Muito bom saber disso. No versículos 4 a 7, eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores, também tudo por acaso, o Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles, o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores, de quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo, esta é a moça moabita, que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela, deixa-me rebuscar espigas, e ajuntá-las entre as gavelas, entre os feixes ali, né, que eles preparavam ali, para depois preparar o alimento final ali, até após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã, até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça, ou seja, num abrigo ali, por causa do sol, enfim, descansando um pouquinho. A gente percebe também, e vai perceber mais para frente, que a fonte do caráter de Boaz é o seu temor a Deus.
Ele não era bom porque ele era bonzinho. Senão a gente não tem esperança, né? Então vai ter uma pessoa assim, puxa, ela é tão boazinha. Ô, Boaz nasceu pronto já, não. Ele também aprendeu que para ser o que Deus queria que ele fosse, ele precisava temer a Deus também. Até no seu tratamento, Deus mostra aqui, né? Relacionamento com seus funcionários ali. Foi algo que tinha a ver com o temor de Deus. Deus te abençoe. E é retribuído por eles. É interessante. Às vezes um patrão chega na empresa e o pessoal fala bom dia porque está com medo, certo? Fala, não, deixa eu abençoar. Se eu não falar, ele me manda embora. Mas é interessante, o relacionamento que eles tinham com ele, eles desejavam a mesma coisa também. Tinha um tratamento, ele não estava ali vivendo, apesar daquilo tudo ser dele, ele tinha uma visão correta, inclusive o judeu sabia, tem um versículo no Antigo Testamento que fala, na verdade, que a posse da terra é só de uma pessoa. Deus é o dono de tudo. Ele só empresta para nós, ele emprestou a terra para Israel, por isso que a terra nunca podia ser vendida de maneira definitiva, era um bem que a gente chama, né, inalienável, ela não passava e saía fora, não, ficava dentro sempre das tribos ali, porque ela pertencia ao Deus e tudo em torno dele. Agora, esse homem aqui, apesar de ter essa propriedade, tratava as pessoas ali que estavam trabalhando para ele de uma maneira bem, muito boa, de uma maneira respeitosa. E ele pergunta para esse encarregado, e aqui parece que ele começa o seu interesse por Ruth, né? Porque acho que devia ter tinha bastante servo ali também colhendo junto ali, mas ele pergunta, de quem é esta moça? Agora isso pode nos parecer um pouco estranho, mas o que ele está perguntando na verdade é saber de que família ela pertencia. É filha de quem? Alguém que eu conheço aqui que é da linhagem dela? Porque ele mesmo não conhecia ela. E aí a explicação do funcionário mostra isso, que ela é a mulher que veio lá com Noemi, ok? Lá de Moabe. Não era uma moça, ela falou a moça que veio de Moabe. Por quê? O autor quer que a gente entenda que Ruth já estava sendo conhecida na cidade, como uma trabalhadora que veio cuidando da sua sogra e agora aqui testemunhada pelos funcionários como uma trabalhadora diligente. Ela estava tendo uma boa fama já na cidade. Estava ficando famosa por ser alguém que estava ali causando uma boa impressão. Ruth começou aquele dia procurando graça, né, favor, procurando quem vai me favorecer para eu sobreviver. Ela começou aquele dia procurando, num dia como outro qualquer, juntar as sobras da colheita. Mas ao fazer sua parte, confiar em Deus, achou graça muito maior, porque Deus escolheu resistir aos soberbos, mas aos humildes, Ele concede a sua graça, o seu favor. Não é um versículo que a gente conhece também bastante? Então, para a gente pensar até agora, uma lição, para experimentarmos a providência de Deus, devemos cumprir a nossa responsabilidade humana, seguindo as orientações bíblicas para a situação em que nos encontramos. É o que a gente vê até aqui acontecendo na vida dessas pessoas. Agora, Deus também é fiel para demonstrar sua graça aos que dependem dele. Esse é o grande motivo pelo qual tudo isso está acontecendo. Versículos 8 e 9. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo em que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. E Boaz aqui começa a mostrar que o seu temor a Deus era demonstrado por um caráter que mostra graça. A primeira coisa que a gente vê nesse homem aqui é que ele era alguém não preconceituoso. Apesar de Ruth ser estrangeira,
E lembra? Moabe já tinha oprimido Israel no período de Juízes. E com certeza Boaz sabia disso. Apesar de Ruth ser estrangeira, ele tratou com a mesma consideração de uma mulher do seu próprio povo. Se aproximou, foi conversar com ela, foi dar instruções, porque não tinha um caráter, né? Não, você é desse povo, eu sou daqui, você é de lá, vamos se misturar. Percebe, tinha um caráter de mostrava respeito. Usou o fato de ser um homem influente, não para se colocar como superior, mas para tratar a Ruth como uma mulher bem mais nova que ela era mesmo em relação a ele, chamando de filha minha. Também do que mostrava assim, ó, nós temos uma boa diferença de idade aí, tratando como uma filha e falando que vai ser tratada como uma das minhas servas também. Ele também mostra que alguém protetor. Percebe que ele aconselhou Ruth a permanecer no campo dele ali com as suas servas, e o trecho mostra aqui que tinha o objetivo dela não sofrer maus tratos, de não ser assediada, de não ser molestada sexualmente. Isso era comum, por isso que tinha leis que falavam inclusive da mulher no campo, tal, se acontecer tal coisa, leis que legislavam, né, mostravam qual procedimento naquele tipo de situação. Porque imagina a vulnerabilidade de uma mulher, imagina você num campo maior que você, o que pode acontecer ali dentro? Ele falou, vou cuidar para que isso não aconteça com você. Eu vou dar ordem para os servos aqui, ó, encarregou e falou assim, ó, não mexam com essa moça. Assim como ninguém está mexendo com outras servas também. E ele mostra generosidade. Ele ofereceu condições de trabalho e de descanso. Além de permitir que Ruth colhesse no seu campo, facilitou que o trabalho dela rendesse muito além do que ela podia fazer sozinha. Lembra aquelas ordens que ele deu lá, depois do versículo 14? A gente não leu aqui, mas fala assim, ó, não é só, deixa ela só não colher o que cai não, mas assim, ó, deixa cair umas coisas de propósito aí também, vamos fazer render esse trabalho. Então, você está trabalhando bastante já, então, eles almoçaram ali, eu falei, já está mais cansada, então vamos fazer com que ela tenha mais do que ela pensou que poderia ter, fazendo tudo sozinha. Isso é o quê? Graça. Ruth demonstrou, interessante, uma humildade e um recato, quando a gente vê ela almoçando ali com os servos, você vê isso mais para frente, inclusive, outra mensagem, mas ela não é porque ela estava sendo favorecida, ela não chegou, deixa eu sentar perto de Boaz, não era isso que ela fez. Ela continuou sentada perto dos servos ali, com os trabalhadores, ok? Do jeito que ela vivia. Por que Boaz fez isso? Na outra mensagem a gente até projetou esse trecho, eu quero colocar uma parte dele novamente, mas é que esse homem confiava em Deus também. O seu tratamento em relação à vida, aos outros, o que ele tinha, as pessoas que estavam perto dele, tinha a ver com o que Deus falou para o seu povo viver. Não era invenção da cabeça, não é do coração de Boaz simplesmente. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus, e andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardar os mandamentos do Senhor, e os estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Por que esse homem estava sendo tão abençoado por Deus? Porque ele estava vivendo dentro dessa realidade. Deus prometeu que faria isso com quem temesse o seu nome. Versículo 17, pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas. O homem faz, mas Deus não faz. Nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Amai, pois, o estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito.
Percebe? Boaz mesmo em pessoa nunca foi para o Egito lá. Mas ele olhava para uma instrução dessa e falava, bom, se Deus ama o estrangeiro, eu também vou fazer. Não vou julgar conforme a minha perspectiva, o meu coração. Eu vou julgar conforme o que Deus falou para ser e fazer. Não interessa muito o que eu penso, interessa o que Deus pensa dessa situação. E é por isso que ele agiu daquele jeito. E Deus, irmãos, exige a mesma atitude em nós, igreja de Cristo. Porque a gente vive no mundo, sempre foi assim, mas agora tem termos mais sofisticados. Um mundo globalizado, um mundo polarizado por diferenças raciais, territoriais, sociais e culturais. E para nós cristãos, a gente tem duas escolhas. Ou eu vou embarcar num lado do time, né? E ficar ali sendo usado de fantoche para fazer o mal, muitas vezes. Ou eu vou, como cristão, mostrar que Deus me adotou por sua graça. Algum de nós aqui era povo de Deus antes do evangelho te alcançar? Nem você, nem eu, nem ninguém. Ok, o judeu era, mas mesmo assim, né, rejeitou. Então, pelo fato, pela visão de que Deus nos adotou pela sua graça, Deus nos trouxe para perto, independente, na verdade, um amor até contrário ao que nós oferecemos a Ele. Não é amor incondicional, o amor é contracondicional. Porque nós fizemos tudo para mostrar para Deus que nós os odiávamos. A Deus e todos nós, aqui entre nós. E Deus falou assim, ó, mesmo assim, eu vou salvar e vou trazer vocês para serem meus filhos. Então, por causa disso, por causa da graça que nós recebemos, este evangelho também pela graça está transformando as nossas vidas, e por isso os cristãos têm que aprender a amar as pessoas como a si mesmos. Essa é a base. Quando isso não acontece, quando eu não estou amando, eu estou aumentando a parede entre eu e outra pessoa, seja cultural, racial, o que quer que seja, é porque eu estou esquecendo o que Deus fez por mim. Colossenses, é um trecho que fala sobre isso, fala assim, olha que interessante, não mintais uns aos outros, e lembra que a igreja era formada, era uma igreja multicultural, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, joia, estou sendo formado à imagem daquele que me criou, me recriou, né? Cristo, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, não interessa isso aí. Porém, Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, então, por causa disso tudo, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, mansidão, longanimidade, a lista continua. Percebe? Porque Deus me trouxe para Ele, para a sua graça, e eliminou a visão que eu tenho, não, você é dessa cor, você é dessa cultura, Deus falou assim, ó, isso aí acabou, pessoal. Cristão, vivendo assim, está esquecendo o que Deus fez na vida dele. Ficar tomando partido, isso aí tudo é contrário à instrução de Deus para nós. Pelo contrário, a instrução é, interessa essas coisas, você vai amar a pessoa que eu colocar no teu caminho. E é isso que Boaz estava fazendo. O cristão estende seu amor aos que são diferentes dele, por entender o que Cristo fez por ele, e para expressar seu amor por Cristo e sua semelhança a Cristo. É assim que acontece. Senão não está acontecendo isso aí, senão ele não está vivendo como ele devia. E o trecho continua, né, lá de Ruth, versículo 10 a 12, então ela, por ele receber, né, ele falava, ó, você vai viver assim, vou te ajudar nisso aqui, então ela, inclinando-se rosto em terra, lhe disse, como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz, e lhe disse, bem me contaram tudo quanto fizeste a sua sogra,
depois da morte do teu marido, e como deixaste a teu pai e tua mãe, a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Irmãos, Deus não nos conta se Ruth era bonita externamente, mas internamente, com certeza, por meio da sua humildade, novamente. Provérbios 31, versos 30 e 31 diz: enganosa é a graça, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. É o que Boaz está fazendo aqui. Deus não fala na Bíblia que ser bonito é ruim, nada disso. Deus usa, é um recurso que Ele dá a uma mulher, por exemplo. Assim como Ele dá para o homem certas qualidades, para a mulher também, ok? Agora, se Ruth era isso ou não, não sabemos. O que sabemos é que o caráter dela era bonito. Estava sendo embelezado, né? Porque ela temia o Senhor. E o que ela fazia agora foi reconhecido. Ruth não se exalta por ter sido tratada de maneira especial, percebe? Porque ela era o quê? Humilde. Ela era grata ao tratamento que ela estava recebendo. Por isso que ela mantém até uma postura, inclinando-se o rosto do chão. Percebe? Ruth não exige direitos, Ruth não está invejando, não está ofendendo as pessoas, não está botando a culpa na sociedade, não pisa nos outros para achar o seu espaço, não reage como se as pessoas que tratam bem não fizessem nada além do que a sua obrigação. Ruth não está fazendo isso. O que Ruth está fazendo? Ela se surpreende ao receber tanta bondade. Ela está surpresa que ela, sendo que ela é estrangeira, falou: como é que pode? Eu não estou entendendo, porque eu estou recebendo tamanha bondade da sua parte. Eu nem sou do seu povo. Sendo humilde, ela se enxerga verdadeiramente como indigna e não merecedora de todo o bem que está recebendo. Isso é uma luta para nós, ou não é? A gente acha, pessoal, que temos muito direito. A gente acha que quando as coisas começam a sair um pouco assim, ó, eu tenho razão de falar ou de fazer o que eu quiser, tal, porque eu não sou humilde. Por isso que eu exijo, por isso que eu reajo de maneira contrária ao que Deus coloca para mim. John Piper escreveu uma coisa muito interessante. Ele fala assim: pessoas orgulhosas não se maravilham quando são bem tratadas, não são profundamente gratas, mas os humildes sim. De fato, as pessoas humildes sentem-se ainda mais humildes quando são tratadas graciosamente. Ficam tão maravilhadas porque a graça veio a elas, apesar de não a merecerem, que se sentem ainda mais rebaixadas. Mas recebem o dom, elas aceitam o que as pessoas fazem. A alegria aumenta, não a autoimportância. A graça não tem a intenção de substituir a humildade pelo orgulho. Tem o intento de substituir a tristeza pela alegria. E é isso mesmo. É isso que a gente vê na vida dessa mulher. Ela reage daquele jeito porque de verdade ela se enxerga como indigna. Ela não está exigindo nada. Ela aceita e se surpreende com o que estava fazendo na vida dela. Boaz responde a pergunta dela, mostrando 3 verdades para ela. Sabe por quê, Ruth, que está sendo bem tratada? Aí está falando assim, ó, vou mostrar para você o que está acontecendo. Ruth ficou conhecida por ter agido com graça. Fala assim: Ruth, eu sei que você não ficou falando dos seus feitos aqui, que você fez, deixou de fazer, mas
eu sei o que você fez. O que ele fala para ela aqui, me contaram tudo o que você fez à sua sogra depois da morte do seu marido. É uma palavra, é uma ênfase na língua hebraica aqui, fala assim, ó, eu sei exatamente, eu sei cada detalhe do como você tratou essa mulher quando vocês vieram para cá. Você não sabia que eu sabia isso de você, mas eu sei. Pode ficar tranquilo. Deus sabe e agora eu sei. Quero falar para você que eu sei. Ela ofereceu, percebe, a si mesma, para servir alguém necessitado, ou seja, sua sogra viúva. Minha sogra, que está lá no Rio de Janeiro, ia gostar de ouvir isso, né? Uma hora eu te mostro para ela essa mensagem aqui. E percebe, sendo ela mesma, Ruth, uma viúva também. Deixa eu melhorar alguma coisa, né? Não, ela era uma necessitada. E ela agiu em benefício da sua sogra. E isso foi reconhecido. A gente já falou outra pregação, pessoal, que baseada em Provérbios 17, que, né, amigo é aquele que se mostra verdadeiramente amigo quando você está na pior, quando você deixou de ser popular, quando você fracassou, quando você está angustiado, aí o amigo aparece, aí o irmão surge, né? E a amizade hoje em dia, às vezes é tratada de maneira completamente diferente disso. Por quê? Porque as pessoas têm o foco em si mesmas. Eu vou ser amigo dessa pessoa, sabe por quê? Porque ela vai dar algo que eu quero. Porque ela vai me dar popularidade, vai me dar segurança, vai me dar dinheiro, vai me dar, enfim, qualquer coisa, né? Alguma coisa que facilite a minha vida. Uma carência eu vou suprir agora na vida dela, porque ninguém deu isso para mim. Isso é uma visão que o foco está em si mesmo. O que Ruth ia receber da sua sogra, pessoal? Nem comida ia receber. Mas ela falou, eu vou servir você. Ruth ficou conhecida também por se sacrificar para poder servir. Ela sabia de todos os custos, lembra? Boaz falou assim, eu sei que você deixou tua casa, tua família, toda a possibilidade que você tinha lá, você deixou para trás. Ela era ciente disso, não foi assim, emocional, eu vou lá porque eu quero ter uma aventura, na terra de Belém. Ela sabia dos custos, de nunca mais poder voltar à segurança que tinha na sua família, em seu povo. Então ela se sacrificou de modo consciente por amor a outra pessoa. Ela sabia o que estava fazendo, e ela fez. E Ruth ficou conhecida por ser dependente do Deus de toda graça, e esse é o verdadeiro motivo. Versículo 12, fala, o Senhor, Boaz está falando, o Senhor retribua o teu feito, é o Senhor que pode retribuir isso aí. O que eu estou fazendo aqui, nada. E seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Boaz não está dizendo que Ruth recebeu graça da parte dele, de Boaz, porque ela fez tudo isso. Se fosse assim, não seria graça, né? Seria um favor merecido. Você está fazendo bem, então eu te dou um bem lá, está tudo certo. Não é isso que ele está falando aqui, ok? Quando somos o foco das nossas vidas, podemos fazer muitas coisas para Deus, na intenção de tentarmos obter o favor das pessoas. Isso se chama justiça própria. Jesus falou que os fariseus viviam assim. Sabe por quê? Jesus falou, sabe os discípulos, eles fazem certas coisas, eles fazem o bem, mas sabe para quê? Para que as pessoas vejam, para que as pessoas continuem enchendo a bola deles. Falou, isso é autojustiça, porque o foco está em si mesmo. Ou mesmo tentar fazer isso para buscar o favor de Deus. Olha, Deus, vou fazer tanta coisa, né? Depois o Senhor faz a coisa boa para mim também. Tentar uma barganha.
acreditando que Deus é beneficiado com algo que fazemos. Isso vem do ranço religioso no nosso coração, pessoal. A gente foi criado muitas vezes nessa religiosidade, fala assim, então se eu fizer alguma coisa, Deus faz uma coisa boa, se eu fizer outra coisa boa, gente, isso aí não tem nada a ver com a graça de Deus. Isso é querer barganhar, querer oferecer algo, pensa bem, para Deus. Agora, quem é Deus, pessoal? Deus tem alguma coisa que você pode oferecer para Deus, que Ele não tenha? O que eu vou dar para Deus? Deus é beneficiado com algo que a gente faz? Deus vira mais Deus, Deus acrescenta, agrega alguma coisa em Deus? Deus é autossuficiente. Deus não perde nem ganha nada do que a gente faz, ou deixa de fazer. Deus não nos abençoa porque a gente faz algo para Ele. Não é assim, não é uma troca. O único ser na Bíblia que propõe essa troca de favores, quem é? Que aparece na Bíblia? É Satanás, não Deus. Porque Deus não recebe e nem precisa de nada de nós. Tudo que você é, tudo que você tem, tudo que você faz, foi Deus que lhe deu ou emprestou. Até o seu louvor vem de Deus, a Bíblia fala. Lembra quando Davi estava lá no templo, nem tinha construído, tinha reunido as ofertas lá. Ele falou, nossa, reuniu bastante coisa, tá? Ele parou um momento, peraí, nós estamos fazendo algo para Deus? Ele fala assim, Deus, a gente não tem nem condição de fazer nada se o Senhor não tivesse colocado a nossa mão. Então assim, a gente está devolvendo o que o Senhor nos deu. Salmo 51, 15, fala assim, é um texto que fala que Deus que coloca o louvor na nossa boca. Davi pede isso a Deus, coloca o louvor para que eu louve o Senhor, senão nem isso eu consigo fazer. Até cantar para Deus, é Deus que faz você fazer isso. Nós somos orgulhosos, irmãos, eu sou, por isso é difícil entendermos que servir a Deus é mais que um privilégio, é uma necessidade nossa. Nós servimos ao Rei, porque sendo homens e pecadores, nós precisamos da sua glória para vivermos e para morrermos. Nós precisamos para passar a eternidade com Deus, nós precisamos de Deus. Servir a Deus, pessoal, eu preciso fazer isso, Ele não precisa de nada. Romanos 6, 22 e 23, falando inclusive da salvação, depois de falar do que Deus tinha feito para nós ali, do que Ele fez, olha o que diz Paulo, agora porém libertados do pecado, transformados em servos de Deus, estão tendo o vosso fruto para a santificação, e por fim, a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Deus que nos deu a possibilidade de tudo na nossa vida. Nós servimos a Deus porque Ele nos transformou em seus servos, nós precisamos viver dessa forma. Sem isso, nós não manifestamos a glória, ou seja, nós não conseguimos refletir o que Deus está fazendo na nossa vida. Se nós não fizermos isso, nós vamos viver como miseráveis nesse mundo, como pessoas que não mostram nada o que deviam mostrar. Viver vidas mesquinhas, pobres, se nós vivemos diferente disso. Deus não precisa de nós, pessoal. Ruth sabia disso. Ela foi buscar o que ela precisava em Deus. Boaz está pedindo que Deus conceda a Ruth ainda mais a graça que ela buscou. Ruth buscou a Deus como seu único recurso, como seu único refúgio, e Deus está ainda mais surpresa para ela nesse livro aqui. A gente vai ver que Ele tem
E Boaz coloca essa figura aqui, né? Que Deus abençoe você, de você ter buscado refúgio sob as asas de Deus. Isso é uma expressão comum no Antigo Testamento. Em vários trechos do Antigo Testamento aparece essa expressão ali, que significa o seguinte: buscar em Deus seu refúgio, sua proteção, sua dependência para viver. Então o que a gente entende isso aqui? Que o verdadeiro motivo desta viúva estrangeira estar recebendo o favor de Deus e dos homens, é porque ela se viu como a maior necessitada de Deus e do que Ele podia fazer por ela. Ela não estava recebendo porque era grande coisa. Ela falou: eu não sou grande coisa, minha vida não tem nenhuma esperança, a não ser que eu vá atrás desse Deus. E ela foi. Eu só tenho essa possibilidade. Salmo 91 fala assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estará seguro, a sua verdade é pavês e escudo. As situações difíceis nos convidam a enxergar e a buscar a Deus como nosso único recurso e refúgio na vida. Mesmo Boaz tendo destacado seus feitos bondosos para com a sua sogra, reconhecendo o seu testemunho para com Deus, Ruth demonstra humildade, se vendo como indigna de ser tratada com tamanha bondade, e fala assim: na verdade, eu que tenho necessidade, eu que preciso. E ela diz no final desse trecho, né, versículo 13: tu me favoreceste muito, Senhor meu, falando para Boaz, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. E sabe por que as palavras de Boaz foram consoladoras para ela? Porque elas transmitiram graça, consolo. Em que sentido? Ela entendeu que como estrangeira, né, como alguém que nem pertencia àquele povo, pelo menos não até aquele momento, pelo fato de ela estar sob o cuidado de Deus, falou assim: esse Deus é meu Deus. Pelo fato de estar sob o cuidado de Deus, ela entendeu que ela seria tratada por Deus, e pelos que amavam a Deus, como alvo do seu amor fiel e leal. Falou: é assim que Deus vai me tratar. Agora eu entendi, não porque eu fiz alguma coisa, mas porque Ele se aproximou de mim, Ele me recebeu, Ele vai me tratar agora desse jeito. E isso trouxe consolo, isso trouxe ânimo para ela. Uma lição: para experimentarmos a graça de Deus, devemos enxergar a nós mesmos como miseráveis, e a Deus como o nosso único recurso e refúgio. Nós fazemos isso servindo a Deus e aos outros, sacrificialmente, não porque precisam de nós, mas porque nós precisamos de todo o bem que Deus tem para nós, usando a situação, usando as pessoas. Deus quer nos dar dele mesmo. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos, porque o que o Senhor nos mostra através da vida dessa mulher, é o que o Senhor faz em nossa vida também. A partir do momento que o Senhor nos aproximou de Ti, o Senhor também prometeu cuidar de nós, e até nos dar o privilégio, na verdade a necessidade, de vivermos para servir o Senhor, a seguir os Teus princípios, viver conforme o Senhor coloca para nós, em relação não só ao Senhor, mas em relação uns aos outros. E a gente faz isso, consegue fazer isso, também pela sua graça, também porque o Senhor nos concede vivermos assim. É isso que o Senhor está fazendo na nossa vida. Às vezes a gente resiste um pouco, às vezes a gente teima, às vezes a gente acredita que
nós recebemos certas coisas por causa de algo que nós fizemos, mas na verdade nós queremos reconhecer, mais uma vez essa manhã juntos, como igreja, aqui reunidos também em casa, que é do Senhor que vem a nossa vida e todas as coisas. Se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor se inclinar para nós, nós estaríamos sem nenhuma condição de fazer, de entender nada, de ter vida, nós estaríamos mortos, caminhando para a condenação eterna, sem a menor possibilidade de reverter essa situação. Nos ajuda a sermos gratos, Senhor, e nos ajuda a lembrar desse segredo, de nos surpreendermos quando o bem nos acontece, termos uma visão de que é graça, e não merecimento. E o segredo é nos enxergarmos como miseráveis que nós somos. Sem o Senhor nós não somos nada. Nos ajuda a vivermos dessa forma. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa semana, irmãos. E vamos continuar nos encorajando uns aos outros.